Vamos dar início à nossa apresentação. Sejam todos bem-vindos ao Espaço Terapêutico Vida Integral, atualmente totalmente online devido a essa questão da Covid. Nós acreditamos que em boa hora voltaremos a fazer palestras online e presencial. Tudo bem, Antônio? Claro. O senhor está apto? Sim, senhor, estamos imunizados. E o senhor também, André? Estou apto. Também, a dona Ana? Depende, né? Depende? Depende de mim participar, viu? Sim, claro. Então tá bom. Então tá apto assim. Então estou apto. Tá apto assim. Vamos lá. O que a gente faz aqui, doutor Antônio, no Espaço Terapêutico Vida Integral? Palestras, O que mais? análise de IVAN, né? Sim. Análise Individual, né? Prestamos consultoria para empresas, para associações, escolas principalmente, né? Sim. Já mais de 15 anos, né? Isso. Acho que uns 20 anos, né? Bom, faz tempo. Faz tempo. Vamos lá. Esse trabalho que é realizado aqui no Espaço Terapêutico Vida Integral é totalmente fundamentado na psicanálise integral ou trilogia analítica. Nós fazemos, então, palestras terapêuticas, oficinas de leitura terapêutica e também atendimento psicanalítico. Eu sou o professor Dr. Bezerra da Silva, aqui ao meu lado temos o Dr. Antônio, a doutora Cirlei Marinho Paulino e também a doutora Angelina Daniel Assis. Geralmente a Angelina e a Cirlei, elas participam online, né? Mas muito em breve estarão aqui conosco também. O Espaço Terapêutico Vida Integral fica na Avenida Monte Arará, no número 203, Jardim Bela Vista, Osasco, São Paulo. Embaixo segue aí o número do meu WhatsApp, que é o 989-8803-17. Pessoal, nós temos também um canal no YouTube com esse nome aí, ó, Espaço Terapêutico Integral. Quem puder, passa por lá, assiste lá, ó, os programas que nós temos postados lá e dá um like para ajudar a gente a começar a crescer e desenvolver esse trabalho, tá? Inclusive se inscrevendo para ajudar, né? Para apoiar. Isso mesmo. Hoje, por exemplo, nós vamos apresentar uma oficina de leitura terapêutica com o tema: a decepção é normalmente o preço da preguiça. O senhor tem preguiça? De vez em quando ou sempre? Às vezes eu não tenho preguiça, com muito esforço. Sim. Às vezes o senhor não tem. Não tenho. Mas no geral... Para eu perceber a preguiça, deu muito trabalho. Mas foi muito bom. Que bom. Como é que foi que você percebeu a preguiça? Que eu não obtinha os resultados que eu gostaria de ter, entende? Assim, pelo meu pensamento, pelo meu desejo. Mas eu não percebia que havia em mim uma contradição a essa força, que esse desejo autêntico. Então eu não conseguia caminhar por onde eu deveria caminhar para chegar naquele resultado. Então sempre eu estava me vitimando assim: puxa, eu não consegui terminar de ler o livro, eu não consegui ir bem na prova, puxa, eu não consegui passar naquela entrevista, poxa, eu não consegui ficar no primeiro quadro do time de futebol. Então eu fui percebendo que, por que eu não chego lá se eu queria tanto? Aí eu comecei a observar e me interessar por perceber o que havia dentro de mim que estava impedindo isso. E eu descobri que tem a preguiça, sim, porque a preguiça é um sintoma da fé que a gente tem de que não vale a pena ter ideais, não vale a pena se esforçar, a vida não vale a pena. Isso está nos livros do Dr. Keck também. Então o preguiçoso é uma pessoa que dá o break na vida. Ele se desanima com o sucesso, com a saúde, com o bem-estar, com a realização, em agradar os outros, fazer para ajudar a sociedade, desenvolver as coisas boas. Ele tem um desânimo com isso. A preguiça, nós, preguiçosos. Então, não por acaso, o preguiçoso é um decepcionado. Então, vamos lá. Hoje, então, a gente vai começar a nossa oficina de leitura terapêutica. Como é que funciona aqui? Como é a dinâmica? Geralmente, eu ou o Antônio, ou eu e o Antônio, nós fazemos uma leitura. Ou o Antônio e eu, no caso. Nós fazemos uma leitura de pode ser, no caso, uma parábola, uma fábula, ou um texto de fôlego curto, e depois comentamos e em seguida passamos a palavra para os nossos web ouvintes. Gostou do termo? Web ouvintes? Então, e os nossos amigos vão então tecer comentários que tenham relação direta com o assunto que nós comentamos aqui também. E assim vou dar início à nossa leitura. Tudo bem, Antônio? O senhor está preparado? Sim. Então vamos lá. Então, por favor, inicie a leitura com a sua voz bonita de locutor. Eclesiastes 10:18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Olha que interessante.
pela imagem já dá para perceber como é que fica a casa da pessoa então. Fica desajustada, desequilibrada, perde a estética, uma energética contraída, né? Desarmônica, perde a harmonia. Tem uma contração, uma entropia muito forte. Entropia. Que a entropia, em termos da física, né, é esse processo de deterioração material que todo elemento existe e passa por isso, né, até chegar a sua extinção, né, o seu término, seu esgotamento. Agora, interessante, doutor Antônio, considerando o aspecto psicanalítico, de sentido, interpretação, a casa, o que ela representa para o ser humano como um todo, no geral? A vida psíquica, a vida interior, né? A nossa mente, a nossa alma, o nosso ser. Então, quando a pessoa não cuida da casa, isso revela que ela não cuida do que, então? Não cuida do que é bom para ela, da saúde, do que é bom para ela. Da inteligência, dos talentos, das qualidades, do interior dela. Interior dela. Isso. Então, faz muito bem cuidar da casa. E o preguiçoso, geralmente, ele não cuida da sua casa. Não deixa ela largada. Então, essa casa, também material, que ele não cuida, reflete a casa interior que ele não zela. A vida dele. Isso. A vida dele, o desenvolvimento, né? Se a pessoa não prestar atenção nisso, ela vai ter uma vida desleixada e as consequências. É uma pessoa que fica estagnada, congelada. Então, ela não tem uma manifestação do seu ser, que é a ação. Se você não manifesta o ser, você está manifestando a contrariedade, a distorção, a negação. Então, a destruição mesmo. Então, quem é desleixado, não é que não sabe como arrumar, é que está agindo para destruir. Que, no fundo, não quer arrumar, não quer deteriorar o bem que tem, né? Estragar mesmo. Então, vamos lá. Isso aqui é só para fazer o aquecimento, o warm-up em inglês. Vamos lá. Então, a parábola hoje é a parábola da preguiça. Por favor, doutor Antônio, leia. Parábola da preguiça. Um velho sábio tentava ensinar ao seu povo como trabalhar e ser cauteloso ao mesmo tempo. Para ele, nada de bom merece uma nação, cujo povo reclama passivamente, esperando que os outros resolvam os seus problemas. Certa noite, enquanto todos dormiam, ele pôs uma enorme pedra na estrada, impedindo a passagem. Em seguida, escondeu-se e ficou observando tudo de longe. Primeiro apareceu um fazendeiro com uma carroça carregada de sementes. Todavia, ele se desviou da pedra e saiu praguejando. Por que esses preguiçosos não mandam retirar essa pedra da estrada? Logo depois, surgiu um jovem soldado que tropeçou na pedra. Irritou-se, praguejou, reclamou, mas nada fez para desobstruir o caminho. E assim todos os outros que passavam por lá resmungavam, reclamavam, mas não faziam absolutamente nada para retirar aquela pedra da estrada. No fim da tarde, apareceu a filha do moleiro, que, embora muito cansada, resolveu tentar remover sozinha a grande pedra. Empurrou, puxou para cá, puxou para lá, e depois de tanto insistir, conseguiu livrar o caminho, colocando a pedra na lateral da estrada. Contudo, para sua surpresa, encontrou uma caixa debaixo da pedra. Ergueu-a. Era pesada, pois estava cheia de alguma coisa. Na sua tampa havia os seguintes dizeres: esta caixa pertence a quem retirar a pedra do caminho. Curiosa, abriu a caixa e descobriu que estava cheia de ouro. Ficou muito feliz e retornou para sua casa. Quando o fazendeiro e o soldado souberam do ocorrido, correram para o local e revolveram o pó da estrada com os pés, na esperança de encontrar ainda algum pedaço de ouro. Mas nada acharam. Nesse instante, o sábio caminhou até eles e disse: meus amigos, com frequência encontramos obstáculos e fardos no nosso caminho. Podemos reclamar em alto e bom som, enquanto nos desviamos deles, se assim preferirmos. Ou podemos erguê-los e descobrir o que eles significam.
momento de reflexão, a decepção é normalmente o preço da preguiça. De novo, a decepção é normalmente o preço da preguiça. Ótimo. Então, Antônio, gostou da leitura? Não é bonito, gente? Essa leitura dá é uma oportunidade de reflexão para a gente perceber como a gente é inimigo da gente mesmo, né? Porque geralmente a gente não gosta de enfrentar os obstáculos. A gente faz o quê? Diante do obstáculo? A gente fica esperando acontecer um vento forte, alguém remover pra gente. A gente reclama que não devia estar ali, ao invés de seguir em frente, né? Não tem uma iniciativa para arrumar, corrigir, desobstruir, né? Não vai nem em frente. Às vezes o obstáculo ele está mais dentro da gente do que realmente na estrada. Essa fala é muito boa e interessante, né? Isso mostra que o maior obstáculo que a gente tem na vida somos nós que colocamos. Isso, que é essa fé de que não vai dar certo, essa fé que o tempo está ruim, essa fé que hoje não dá, deixa para amanhã. Ah, isso não é para minha vida, eu já não tenho mais idade, e por aí vai. Isso. André, gostaria de comentar? Eu gostaria, sim. Eu gostaria de pontuar duas questões que me chamam a atenção. É o seguinte, a questão da preguiça, a gente costuma pensar muito numa questão assim, né? Aquela preguicinha, o tempo não tá bom, ou depois do almoço, você fica aquela coisa até meio física, assim, né? Mas a história chama muita atenção para a questão da iniciativa, ou seja, a falta, né, de iniciativa, ou seja, a preguiça muito vinculada a isso, a falta de iniciativa. E como a conclusão fala, né, a questão da decepção, ou seja, tá decepcionado com a vida, ou seja, queria chegar em determinado lugar, não chegou, tem preguiça ali, né? E uma outra questão que me chama a atenção é o seguinte, a preguiça ela está sempre direcionada para uma questão boa, né? Você tem preguiça de fazer alguma coisa que é alguma coisa boa, seja para si mesmo ou para os outros. Né? Você não tem preguiça para fazer uma coisa fechada ou mal, isso é alguém, né? Mas para uma coisa boa, seja para si mesmo ou para os outros, tem a preguiça. Duas vezes antes de fazer. Então me faz pensar, né, inevitavelmente, que se ela está orientada para impedir uma coisa boa, né, ela está, vamos dizer assim, ela está sobre crivo do quê? Né? Ela está sendo direcionada para aquela patologia maior que a gente sempre fala. Que também é um dos pecados capitais. É a inveja, porque é sempre um breque a uma coisa boa. Né? Então tem vários exemplos. A gente tem, por exemplo, alguma coisa que você queira cuidar da saúde, por exemplo, seja fazendo exercício, ou seja se alimentando bem, você protela. Isso é uma coisa boa, né? Seria uma coisa boa, né? Para você fazer para você, ou no trabalho, né? Estudar, né? Colaborar com os outros. Você vê que é sempre direcionado algo que é bom, a algo bom. Né? É verdade. Boa fala. Então o fator inveja entra aí, né? Sem sombra de dúvida. Ela é uma filha da inveja, né? Isso, ela é sintoma da inveja. Nossa, interessante. Boa, André. Muito bom, André. Parabéns pela exposição, contribuiu de forma significativa. Então agora a gente vai repassar a palavra para os colegas que estão do outro lado nos ouvindo. Alguém gostaria de tecer algum comentário a respeito do que foi lido aqui com a gente? Ou melhor, por nós? Boa tarde, meu Dair. Pode falar. Sim. Ele estava dormindo. Pode falar, Daí. Não estamos te ouvindo, Odair. Você fechou o microfone? Eu acho que está com algum problema no microfone do Odair. Posso falar? Pode, deve. Ficou bem claro para mim que a gente fica nessa próxima sensação de preguiça, né? Porque deixa de ser informação também. Aí nós ficamos privados de quantas coisas boas, né, dessa riqueza. Essa riqueza aí do ouro, né? Que os outros não passaram na preguiça, não tiraram a pedra, não revolveram, mesmo que estava escondido.
escondido, aí no escondido tinha toda a riqueza, né? Que temos no nosso interior, essa riqueza dentro. Ficou assim. Muito bom. Então, é importante a gente ver isso, né? Como a gente não quer remover a pedra para deixar escondido os talentos, principalmente. Então, depois vive as consequências de não ter realizado o bem. Então, o mal-estar, o fracasso, é porque a pessoa foi indolente com a própria vida, não se colocou numa ação boa e, portanto, sofre os resultados da inação. E geralmente a gente não tem consciência dessas intenções de procrastinar e fica muito na questão do resultado, se vitimando da vida, das oportunidades. E não percebe que não vê as oportunidades, justamente como o André falou há pouco, por conta da inveja, que nos cega. Quer dizer, então, inconscientemente, por causa da nossa inveja, nós não descobrimos, não percebemos que o inimigo está dentro de nós. Isso aí. Alguém mais gostaria de comentar? Não tenham preguiça de tecer comentários. Fala. Ficou A Ana vai falar agora, ela está aqui e vai falar. Ficou mais marcante é que toda decepção ela tem o teor da preguiça. Isso mesmo. Né? Então eu acho que isso para mim ficou mais marcante, porque às vezes a gente abre a boca para se queixar, porque eu não consegui fazer isso ou aquilo, mas se você for ver, foi o quê? Foi a preguiça. De você colocar obstáculos para você não resolver. Isso mesmo. Então eu achei bem legal. É interessante, hein? Obrigado, viu, Ana? Boa fala. Isso. Posso só Pode, André. Complementar essa fala da Ana, né? E é muito interessante essa questão da decepção, porque o que acontece? Ele cavou isso para ele, né? Só que dificilmente ele vê como sendo agente disso, né? Ele vai colocar em várias outras situações, ou em pessoas específicas, né? Ou em situações do país, econômica, política, que ele tem educação tem passado. Exatamente. Então ele vai sofrer a decepção da consequência dele, mas ele normalmente não vê em si, né? Então, André, quando a pessoa começa a justificar muito alguma coisa na vida, é porque ela não quer ter contato com as suas responsabilidades. Então ela fica sempre culpando, justificando, para não se ver, não se perceber e fugir. Fora de si. Né? Isso, boa fala. É uma pessoa que está fora de si. Alguém gostaria de comentar? Porque a gente vai passar por outro texto, tudo bem? Vença uma preguiça. Vamos lá. Aí. Boa tarde. Boa tarde, quem está falando? Janete. Oi, Janete. Pode falar, Janete. Tudo bem? A preguiça também, eu acho que ela assim, algo a gente, geralmente quando a gente não quer enfrentar ou vem, coloca muita desculpa, né, como foi falado, né, é algo que também é uma forma de né, você falou da responsabilidade do trabalho, né, porque tem aquela inversão que a gente mais precisa fazer, ter mais trabalho, fazer mais, trabalhar mais. É verdade, essa fala é boa. Vai assim, procurando fugir de todas as formas. Então. Não fazer, não ajudar. A gente acha que na preguiça ajuda muito. A gente vai ter muito mais ajudar também. Tá truncada a fala, mas eu entendi, viu, dona Vanete? Olha que interessante, né? Você passou a impressão, então, de que nós temos, no geral, uma ideia de que o trabalho é prejudicial, né? Tá truncada a fala, tá? Tá tendo um probleminha aqui, mas a gente está entendendo. Vamos lá. Então, agora a gente vai dar continuidade, tá bom? Antônio, dando continuidade ao nosso trabalho, é importante ressaltar que nós estamos aqui aliás, é interessante falar disso aqui, Antônio. Olha que bonito, ó. Um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. Isso.
Ou que te levariam, né? Pode ser também, depende da situação, né? Porque se a pessoa não encara o problema, uma pedra no caminho, como uma oportunidade, um degrau para ela subir mais forte, se verificar, se avaliar, perceber por que aquilo está ali, ela vai retroceder. E não vai caminhar à frente. Isso, não vai se desenvolver, né? Vai se desenvolver. Vai ficar envolvida com o problema, projetando, se vitimando e fracassando, contraindo-se, como aquela casa que o telhado vai se deteriorando. É isso mesmo, uma estagnação. Vamos lá. Então, para dar continuidade ao nosso trabalho, é importante ressaltar que nós estamos aqui no Espaço Terapêutico Vida Integral. Eu sou o professor Dr. Valdemir Bezerra da Silva. Aqui ao meu lado nós temos o Dr. Antônio Ferreira da Costa. Participam do grupo de coordenadores desse espaço a doutora Celina Marinho Paulino, a doutora Angelina Daneu Assis também. Aqui no Espaço Terapêutico Vida Integral nós oferecemos palestras terapêuticas, oferecemos oficinas de leitura terapêutica e também fazemos atendimento de psicoterapia com a psicanálise integral, ciência desenvolvida pelo Dr. Norberto Rocha Kepp. Aliás, nesse segundo momento, é importante também ressaltar que nós temos um canal no YouTube chamado Espaço Terapêutico Vida Integral, em que lá estão postados alguns dos nossos programas, né? Isso. Toda semana a gente posta um programa. Que é um grande sucesso, viu? Sim. É um grande sucesso. É só vocês darem like lá e se inscreverem para receber as informações dos próximos programas. Se o pessoal der like lá, a gente vai fazer mais sucesso ainda, né? Isso. Porque não é o sucesso nosso, é o sucesso do bem, da essência, da verdade. Isso. Porque quanto mais pessoas tiverem contato com esse trabalho, quanto mais desenvolvimento o ser humano vai ter conhecendo os obstáculos internos dele. Ou seja, esse trabalho aqui é uma socioterapia, né? Isso, então essa palavra é muito bonita. Aliás, todo o nosso trabalho é fundamentado na psicanálise integral ou trilogia analítica, ciência desenvolvida pelo cientista social e psicanalista, físico independente, fundador da Escola de Psicanálise, trilogia analítica, psicanálise integral. Isso, como é o nome dele? Norberto da Rocha Kepp. É isso aí. Hoje nós vamos fazer a leitura de um texto que é extraído do livro Metafísica Teórica, A Libertação do Ser. Aliás, esse é o volume 1. Lembrando que tem volume 1, volume 2 e volume 3. Aliás, a obra do Dr. Norberto Kepp é vasta, são pelo menos mais de 40 livros que ele já escreveu sobre o assunto, mais diverso, desde que envolve saúde, o que mais, Antônio? Física, economia, filosofia, teologia, educação, artes principalmente. Gente, é um manancial de sabedoria. Recomendo que vocês assistam os programas do Dr. Norberto Kepp, que estão todos também lá no YouTube. Tem o canal Stop, né, Antônio? Também tem o canal Homem Universal. Stop é a destruição do mundo, tá? Por favor, acesse. Além disso, também tem algo muito bonito, que é a faculdade, que é a FATRI, né, Antônio? Faculdade de Trilogia Analítica. Isso. Lá são cursos de especialização. Em quê? Especialização em psicossociopatologia. Teologia, né? Isso. Como é que chama de conflitos? Gestão de conflitos. Gestão de conflitos. Que mais? Ambiental, educação. De arte também. Artes, música. Enfim, pessoal, não percam tempo. Quando terminar aqui, acessa lá, tenta ver o site, vê o site da FATRI. Os programas pode colocar no YouTube o Homem Universal. Isso, que aí vocês já vão conhecer esse trabalho. Vocês vão beber direto na fonte. Ou entra no site da FATRI, né? A água lá é cristalina. Kepp Pacheco. Isso, vamos lá, pessoal. Então, vamos conhecer o texto hoje, que é: o ser humano pensa que se usar suas qualidades, elas se gastarão. É uma inversão, né? Total. Então, o ser humano acredita que se não usar suas qualidades, elas se conservarão para sempre. E não que, se usá-las, terão um incrível desenvolvimento. Essa ideia atingiu países inteiros, como os que seguem uma filosofia racionalista ou aqueles que permaneceram atrasados por causa de suas emoções. Aliás, esse assunto do Dr. Norberto Kepp ele explora bastante no livro A Libertação da Vontade, né? Quando a pessoa é guiada pela vontade, ela acaba deixando de se realizar e de realizar também, porque qual é a nossa vontade? Nossa vontade muitas vezes é invertida, né, Antônio? Muito invertida. E a patologia do poder, ela gosta de usufruir, de explorar esse viés humano.
Então aproveita disso aí para surrupiar, tirar, explorar o povo, né? Enganar o povo. Vamos dizer assim, fortalecer o processo de alienação, a massificação. E a entropia social. Isso. Bom, vamos lá. Então é importante a gente observar isso, né? Que, no geral, a pessoa acha que se usar seus talentos, suas qualidades, ela vai então estar perdendo, gastando. Quando na verdade é o contrário. Quanto mais a pessoa se coloca em ação, mais ela se desenvolve. É como o amor, né? Quanto menos amor você dá, menos amor você tem. Quanto mais amor, quanto mais a pessoa ama, mais ela tem. Isso. Vamos lá, então. Dr. Cap, não uso minhas roupas boas porque tenho a ideia de que vão gastá-las. Na vida psíquica, a senhora apresenta o mesmo problema, acreditando que se usar suas qualidades, elas se corromperão. Nesse caso, tem a mesma patologia dos poderosos, que guardam suas riquezas, não se desenvolvendo e não permitindo que os outros as usufruam? Olha que interessante, Antônio. É isso mesmo. Você vê que uma análise, ela serve para todos nós, né? Quantas vezes a gente não comprou roupa e deixou para usar só no Natal? Olha, e os talentos que nós temos, não usando, passa a vida e depois você olha para trás e fala, puxa, agora não tenho mais chance de usar aquilo. Eu podia ter sido um cantor, um tocador de violão, sei lá, um baterista. Fazer isso e não faz. Eu poderia ter estudado. Sabe o que é interessante? Me veio aqui o seguinte, esse processo, né, de preguiça, do breque do bem, a pessoa tem um certo prazer em brecar o bem. Né? Então ela sente uma certa satisfação enquanto está fazendo isso. Né? Só que, inevitavelmente, como é um break ao bem, qual que vai ser a consequência? Não vai ser boa. Então vai ser a tal da decepção. Mas inconscientemente, a pessoa breca esse bem, tem prazer com isso e tem prazer de reclamar e se vitimar. Olha isso. Então ela está cega na inversão dela. Ela está cega na inversão dela de que ela está fazendo o que é bom. Agora imagina a pessoa passar a vida com esse equívoco, tirando o prazer de sofrer e de ficar fora do bem que ela deveria estar. É a vontade invertida, né? É o entendimento invertido da coisa, né? Agora o que é interessante observar isso, né? O quanto a pessoa deve sofrer de angústia por fazer isso, né? Porque a não realização do ser é o impedimento da vida. Então a pessoa acaba desenvolvendo um monte de doenças que podem ser até doenças fatais, porque a pessoa está dando um break na vida dela. Por isso que é importante a psicanálise integral. Por isso que nós estamos aqui com essa proposta. Para que as pessoas consigam ter acesso a isso. E parem, né, ou percebam em tempo de pensar que se destruir, se flagelar, é algo que é bom. Depois ela não quer ver os resultados. Então é uma chance, conhecendo esse trabalho aqui, da pessoa ter contato com o interior dela para ver onde tem esses problemas e conseguir, com isso, se conhecendo, poder mudar essa conduta de autodestrutividade, que está inconscientizada, de tirar prazer com a vida entrópica que está tendo, que causando, inclusive. Val, só para facilitar esse processo, justamente disso que o Antônio está falando, acho interessante colocar situações práticas em que nós todos fazemos essas... vamos por esse viés da preguiça, por exemplo, que é o break a esse bem, né? Porque às vezes a gente está falando de uma destrutividade, a gente pensa numa coisa muito caótica, externa, né? Bastam pequeninas coisas que a gente faz todo dia que nos impede, né? Então, não sei. Ou deixa de fazer, né, André? Ou deixa de fazer, exatamente. Exatamente. Então, coisas que são boas, que a gente poderia fazer e não faz. Cada um pode fazer essa reflexão. Algo que você poderia fazer todo dia de manhã que você não está fazendo e que é um bem. O André mesmo deu um exemplo agora há pouco. Você sabe que fazer uma caminhada uma vez por semana é uma coisa muito importante. Ou melhor que uma vez todo dia, todo dia, né? 30 minutos por dia. Nossa, eu fiquei cansado só de pensar nisso. Olha, tá vendo? Vai preguiça, já está atuando aqui. Mas o que a gente faz? A gente não faz isso e não para observar outras coisas que nós estamos nos ocupando que não servem, que não são bem como você falou.
E esse bem que vai ajudar você a ter uma saúde melhor, prolongar sua vida, diminuir sua entropia, ter mais satisfação, você não consegue ter essa atitude. O que breca essa atitude? É a questão da vontade invertida. Então, mesmo você raciocinando que aquilo é um bem, que aquilo é importante, tem uma vontade interna que vai sabotando. E ela, se você conhece ela e consegue, desvendando ela, você se conter e você definir a sua conduta para onde vai, pela razão, maravilha. Agora, se você não consegue conter essa vontade invertida, ela vai determinar o seu fracasso, com certeza. Por isso que é importante a reação e a conscientização, né? Sabe só uma coisa bem sutil, assim, às vezes você tem algumas ideias, assim, no campo, assim, eu poderia fazer tal coisa para ajudar, ou começar determinado projeto, determinado trabalho, vem algumas ideias. Isso, boa. E aí você não faz. Sim. Então você vê que é uma questão de preguiça no primeiro estágio, porque não falta iniciativa, né? Mas olha, e a pessoa se contenta com a vontade invertida de brecar isso. Exatamente. E olha que você me faz lembrar que então nós vivemos diante de uma estrutura cadavérica. Sim. Que é um conceito filosófico invertido na sociedade, onde as pessoas, ao invés de se ajudarem, colaborarem, as pessoas olham o outro como um concorrente, uma disputa de interesses, então projeção de paranoia, desconfiança demais. Então o ser humano fica usando essa base que você falou, que é um impedimento de um contra o outro, quando na verdade qual é a segunda lei, Valdemir? O mais importante que amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a si mesmo, né? Sim. Então olha a dificuldade que nós temos de seguir essa lei que é boa para nós. E por que a gente não segue ela? E assim, por exemplo, você falou de exemplos, né? Por exemplo, a gente vive hoje nesse momento de pandemia, né? Que é o momento da gente estar mais em casa, contato mais com a família e algo mesmo de você até se interiorizar, né? E daí você poderia estar criando, né? A gente sempre tem diariamente ideias, como ele falou, eu poderia estar fazendo isso, mas pela preguiça a gente acaba não fazendo, deixa pra lá. Mas diariamente a gente tem várias ideias, né? Parece uma voz falando, olha, faz isso, faz aquilo do bem, faz isso, né? E aí o que a gente faz nesse momento que a gente está vivendo? Ignora. A gente ignora. Então, quantas oportunidades, de repente, eu tô mais em casa, então eu vou ler um livro. Sim, né? Assistir um programa bom. Aí a pessoa, não, mas eu não gosto, eu não nasci pra leitura. Mas o WhatsApp tá o dia inteiro lá. Exato, exatamente. Instagram, coisas à toa. Vai ajudar o próximo, não dá, não tenho tempo. Né? Ver um filme bacana, assistir um vídeo. Ler um livro, né? Isso, pinta a parede da casa. Exato, pinta a parede da sua casa. Aquele quarto bagunçado. Mas eu não sei pintar. Mas se permita, né? Eu queria dançar, mas por que não dança? Bota no YouTube, tem um monte de gente ensinando lá, né? Tutorial pra tudo hoje. Meu sonho é fazer yoga, mas nós temos no YouTube. Um quadrado de 2 metros você consegue fazer um monte de coisa. Então, atividade assim, física. Não, mas aí a gente fica o quê? Protelando e fica criando situações para não fazer. O importante é verificar que esse problema ele é um fato. Todo mundo vive. Não é algo que você, por aconselhamento, muda. Não, então vamos deixar de ser assim, vamos ser práticos, vamos ser sem preguiças. Não, tem que ver que é para ver que nós somos preguiçosos e que isso é uma força grande que nós temos. E para lidar com isso, nós precisamos da força maior. Qual é a força maior que vence a própria preguiça? Que vence o que está inconscientizado? A ação. A boa ação e o amor. A humildade de querer superar aquilo e ter um resultado diferente daquele que está obtendo. Isso. Tem que, por exemplo, fazer análise. A gente, para fazer análise, tem muita resistência. Sim, e eu só complementaria. Porque na análise você vai ter que fazer o quê? Se ver, tem que mudar, né? Vai ter que ver a preguiça. Vai ver a preguiça dos outros, vai ter que ver a própria. Principalmente. Vai ter que ver a própria inveja, a própria sabotagem. Isso. E todos nós, humanidade, esse trabalho do Dr. Kepp, ele é baseado nos estudos
e no conceito que toda a humanidade segue. Ele é um cientista de ponta. Então ele percebeu o quê? Onde estão as inversões que as academias foram colocando, os equívocos, e que a sociedade foi se aprimorando nessa entropia racional, nessa dialética, na inércia, nessa dialética da justificativa, do pretexto, da vitimação, da paranoia. Sim. Então, não é algo que você muda porque você leu, porque você conversou a respeito. É um trabalho de fazer uma restauração do seu ser. Interior. E você só faz se você tiver contato com a própria preguiça. Quando a gente fala da preguiça, é uma maravilha falar e tirar um sarro, né? Principalmente da preguiça alheia, né? Exatamente. Mas quando você tem que ver a sua, poxa, mas eu poderia ter feito mesmo, mas por que eu não fiz? Então, é fato, nós temos sim uma inversão e todos nós tiramos prazer em sabotar o próprio desenvolvimento. Sim. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Então, esse é o grande problema da humanidade, que enterra o ouro e suas joias em cofres subterrâneos, como se isso fosse toda a garantia para sua sobrevivência. O mesmo realizando com suas qualidades, que não podem ser desenvolvidas adequadamente. Olha que parágrafo, Antônio. Então, a humanidade enterra seus tesouros, né? Em vez de usar. O que são esses tesouros? Cada um tem um tesouro, né, Antônio? Eu tenho uma impressão que Deus deve olhar para cada um de nós, por exemplo, olhar para Ana Paula assim, e ele olha assim e fala, não, mas eu não te fiz apagada desse, não que você seja apagado. Olhar para mim, por exemplo. Antônio, né? Mas ele vai olhar assim e fala, puxa, Valdemir, você conseguiu fazer, que bom que você fez. E é pouco ainda. Agora você pode fazer muito mais. Verdade. Então a gente, quando se esforça, descobre o quê? Que poderia ter feito mais. Pode fazer muito mais. Sempre por mais. Isso que a gente não quer fazer nada, porque não fazendo nada a gente não tem contato nenhum, não tem nem noção. Aliás, totalmente a noção. A ação, ela revela, né, a realidade. Eu acho que a ação, ele é libertador e você parece que vem dentro de você uma força, entendeu? Sim. Que você mesmo não conhece. Verdade. E aí você até se surpreende, né? Quando você vê ali, sou que nem eu, né? Eu sou preguiçosa. Mas todos nós somos. Nossa, como eu sou preguiçosa, gente. Mas não precisa querer ganhar, não. Aí eu já falo assim. Você tá falando de um jeito como se você quisesse ser mais do que a gente aqui. Isso não é legal, hein? Não, é meio que. É que assim, é um pouco vergonhoso falar, mas eu sou preguiçosa, que você estava falando na questão da casa. Eu sou péssima pra gente casa. Eu sei fazer tudo, mas eu sou. O primeiro passo é reconhecer, né? Então, na verdade, assim, eu sou muito preguiçosa, assim, nas tarefas da casa. Então, quando às vezes eu sento assim no sofá, eu falo, putz, você é preguiçosa, Ana Paula, pelo amor de Deus. Mas aí, o que tu vai fazer nessa consciência? Aí eu viro e falo assim, Deus, tem misericórdia. Aí eu falo, Senhor, eu vou dar 5 minutos de descanso. De preguiça? Aí fica melhor. Aí eu levanto e Mas depois que faz? E depois que faz? Que ele tem ação, qual é a sensação? Libertador, eu fico super feliz. Eu falo, que bom, consegui superar. E o legal é que você não está cuidando só da casa. É como a gente falou no início. Exato, estou cuidando de mim. Porque quando eu entro em casa, às vezes eu entro em casa e tá aquela bagunça, aí eu falo, não tá legal. Você fica procurando quem fez a bagunça, não é? Pra xingar? Não, às vezes sim, às vezes bate, né? Aquela mãe brava. Sabe o que eu achei legal? Ela falou que ela é boa de arrumar as coisas. Então você vê que ela não faz, boa. Mas a preguiça é justamente naquilo que a pessoa faz de melhor, né? Faz de melhor, tem de melhor dentro de si. Porque organizar. Quando faz, se colocou no seu ser, né? Entrou no seu ser. E aí vem toda essa energia que ela falou. A satisfação, você entrou de novo, né? Tá na realização, no ato puro. Vamos lá, Antônio. Por causa do nosso horário, a gente tem um aqui fechado. A ideia de grande parte dos seres humanos é a de que o trabalho estraga a vida, devendo cair no ócio, para se conservar como um cadáver na salmoura. É por esse motivo que o indivíduo passa a vida inteira esperando a aposentadoria e, quando finalmente a consegue, torna-se extremamente infeliz, chegando mesmo a perecer imediatamente depois.
Olha que interessante. E isso é muito comum, viu? A pessoa geralmente se aposenta, 2, 3 anos depois da aposentadoria, ela vem a falecer. A questão da idealização que nós temos de ter uma vida de prazer, uma vida livre, é você não ser obrigado a trabalhar. Então você ficar livre para fazer o quê? Sua vontade. E aí a pessoa não sendo útil, não usando, não tem aquela energética boa, não produzindo nada, não usando os talentos, ela vai como aquela casa. Aí começa a aparecer as doenças, aí vai tratar, tomar um monte de medicamento. Como o André também falou há pouco, você faz um pouquinho hoje, não, a semana que vem eu mudo. Não, quem sabe melhor a semana que vem, vou esperar o ano que vem. Passa 10 anos a pessoa morreu. Graças a Deus, a Ana Paula, ela fica só 5 minutinhos que ela falou. Aí depois ela só vai trabalhar, é atenção. Né? Agora, Antônio, olha essa foto aqui. O que você achou, Antônio? É o cúmulo da preguiça? O rapaz está sentado sobre a caixa e dentro da caixa tem uma cadeira. E ele está sentado dentro da caixa. Mas ele não abre a caixa para você pegar a cadeira. A cadeira está lá, muito mais confortável. O que é importante com esse exemplo? Vamos lá. Esse exemplo é importante porque nós podemos falar da preguiça, da alheia, inclusive a própria nossa. Claro. Isso é importante. Mas o que é mais importante do que isso? Que você acabou de brincar com a Ana Paula. O que você faz com a consciência que você tem? Então a gente tem que ir verificando no dia a dia, quando eu assumo uma postura de mudar a minha conduta. Então eu estou vendo que eu estou com preguiça, eu falo, não, eu sei que eu estou com preguiça, eu vou fazer. Mas fazer agora. E perceber qual a vantagem que tem em entrar em ação ou ficar em preguiça. Fazer essa comparação, a dialética. Aí você vê, nossa, não é que é verdade, entrar em ação, eu me contrario, mas eu vou me sentir bem. Então, no fundo, a gente não quer sentir-se bem. Não quer sentir bem. Não quer realizar o não bem. Quer realizar o ser. E é por isso que a mentalidade humana está estagnada, invertida. Alienada por conta dessa patologia de idealizar que você pode até saber do problema, ter a informação, que isso já é bom. Mas a pessoa está inconscientizada. É por isso que todo mundo fala muito dos problemas dos outros, como se você não tivesse problema. Então, na hora de ver a questão da própria inveja, da própria preguiça, no dia a dia, todos nós, isso não é uma questão de falar de um assunto que os outros deveriam saber que eu já sei. Não, nós aqui assumimos que nós temos que lidar todos os dias com a própria preguiça. Isso não é fácil não. Todo mundo. Então mesmo quem consegue realizar isso ou aquilo, poderia realizar e pode realizar muito mais. Muito mais. Vamos lá? Então, a própria maneira de pensar, o El Tachon, é organizada no sentido de adaptar as ideias ao pensamento patológico, concedendo-lhe toda a facilidade para tornar-se mais doente ainda devido à rejeição ao ser. Em poucas palavras, é da seguinte forma: a gente justifica tudo. Então, para não ver que está sabotando com a vida, com o desenvolvimento, a gente vai justificar e escolhe o pior para a sua existência, né? Então, eu incluo para a nossa existência. Antônio, o que você acha? Que o preguiçoso também é criativo, né? Se você parar para pensar, o preguiçoso é muito criativo. Gente, olha aqui. O que você percebe? Fala, Antônio. Ele simulou, né? Como ele tem que mostrar que ele está fazendo a segurança, é um guarda que está com uma... Sim. Ele está atrás do quadro de uma foto, dormindo. Como muitas vezes algumas pessoas que deveriam estar cuidando do, por exemplo, da segurança do lugar, ele fica dormindo. Mas olha lá, ele está dormindo atrás e colocou um quadro, né? Do ideal que seria, né? Isso, o ideal que seria. E ele está lá bem firme lá. O preguiçoso, então, ele sabe o que precisa ser feito e não faz. Ele idealiza, ele sabe tudo. Então tem a questão da má vontade também. Então, isso acontece muito com a política. O povo acha que votando em alguém para fazer o trabalho de cuidar da sociedade, acha que ele não precisa ter trabalho de cuidar. Só que, na verdade, ele coloca um boneco lá, um fantoche, que vai servir outros interesses. Ele usa a mente dele para não realizar, para não fazer. Maligno isso. O esforço para não realizar é maior do que fosse fazer o certo. Então, tem uma má intenção por trás da inveja, diretamente ligada a evitar o ser e destruir o ser. Mesmo que dê muito mais trabalho, por exemplo, os anjos caídos, eles sofrem muito, mas eles não saem de lá. E o anjo que aceita a própria luz, que aceita a própria condição, ou o ser humano que faz isso também, a pessoa mais humilde, mais ativa, ela está melhor. Então ela tem menos trabalho, menos dificuldade para viver a vida. Ela trabalha mais com o que é correto, né?
Então, Antônio, essa sensação que o preguiçoso tem de leseira, assim, um mal-estar, uma coisa, é o break que ele está fazendo na vida. Esse dispêndio de energia para parar é maior do que se ele estivesse entrando numa ação boa. Entendeu? Mas é verdade, sabia? Quando eu acordo com o corpo todo dolorido e com vontade de deitar do lado e dormir. A preguiça, né? É isso mesmo. Aí eu vou, não. Aí você fica naquela briga, né? Levanta ou não levanta, levanta ou não levanta. Levanta e vai. Aí você toma coragem, levanta. Aí levantei. Aí vou tomar um banho pra tirar a preguiça e vou tomar um café preto. Pronto, o dia tá lindo. Então, não quer nenhuma beleza, não quer entrar em ação, quer ficar na inação. Mas depois disso você para pra comemorar. Eu já fiz muito esforço, já tomei banho hoje, Até acordei. Falei, Aquela dor do corpo, ela se dissolve. ela se dissolve. porque a dor não é só uma dor porque o corpo está machucado, mas a energética está contraída. Isso, Antônio, boa palavra. Está na contração, né? Vamos lá, Antônio. Dr. Kep, estou apavorada com a nova função de coordenadora que vou assumir. A que associa essa atividade? Há muito trabalho. Nesse caso, a senhora pensa que se colocando em ação irá se prejudicar enormemente. Quantas vezes a gente não evita, né? Promoção, evita essas coisas. Dá medo de fazer o que precisa ser feito, quando na verdade vamos superar obstáculos, né? E galgar novos patamares na vida. Nossa, né? Você vê, né? Eu acabei de falar e como caiu bem, né? E assim, quantas pessoas eu escuto falar, eu acordei hoje com dor no corpo, sabe? E a pessoa realmente... A senhora está dando uma ideia de que para ficar bem tem que fazer o quê? Fazer o bem. Entrar na ação. Mesmo com o corpo doendo. Porque aí passa a dor. Mesmo com preguiça. Então, a ideia de não ter preguiça é um delírio da preguiça. É verdade. A gente não fica sem preguiça porque não fica sem inveja. Mas você percebendo que tem a inveja, você pode mudar a conduta pela razão. Isso. E pelo amor, pela humildade, pelo amor. Sim. Ter misericórdia de si mesmo. Principalmente, né? E da vida que ganhou para jogar fora com aliás, qual é a maior maravilha que o ser humano tem? Agora eu coloquei um desafio violento, né, Antônio? Eu acho que é a vida, né? É a vida. É a maior maravilha, é a vida. A gente não quer nem parar para pensar, porque se vê a responsabilidade do que é a vida, o que significa, dá vontade de sair cantando de alegria. Gratidão, porque é um presentaço. Eu pedi para ter e ganhei. Então, o que eu fiz para merecer tanta coisa boa e tá vindo? Que Deus nos ama tanto, né? E nos dá tantas oportunidades e a gente fica aqui rabugento. Mas a gente tem muito amor, porque Deus nos fez de amor. O problema da gente é que a gente recusa o amor que tem. Por isso, quando a gente perde os pais, os bons amigos, a gente perde a oportunidade e depois cai a ficha. Então, imagina só, depois que morrer, se você descobrir que você se amava e você fez tudo para se destruir. E não é possível mais retornar à vida que pegou. Todas as oportunidades. Já era, né? Tá vendo, André? Toda vez que você vem aqui, parabéns a Ana também por participar. E vocês que estão participando aqui, muito obrigado por essa participação, porque vocês são o motivo desse trabalho. Vamos lá, Antônio. Vamos lá. Como vemos, ela tentava evitar ao máximo qualquer responsabilidade para não estragar a própria vida. No entanto, toda a satisfação se encontra no desenvolvimento do ato puro, porque está de acordo com a essência, que é o elemento autêntico em todo ser humano. Então, olha só, coloquei aqui vários profissionais mostrando isso, né? Que todo trabalho é digno de ser reconhecido, tem seu mérito e sua contribuição para a sociedade, né? E olha que bonito, e quando a gente começa a valorizar o nosso trabalho, a gente vê a importância que nós temos e o quanto nós podemos ajudar a sociedade a ser um mundo melhor, né? As pessoas verem um mundo melhor, né? E até porque, graças ao trabalho, a gente leva para casa o nosso pão. Isso. E a gente também se realiza enquanto ser humano. Isso, a gente vai se descobrindo e consegue ter contato com o próprio ser. E por isso que a sociedade, de maneira invertida e invejosa, não remunera bem as pessoas mais importantes para a sociedade. Então tenta acachapar, né? Tenta nivelar por baixo. Nivelar, explorar, estragar. Né? Vamos lá, Antônio. O cliente SLS
foi passar férias em Portugal e o pai achou melhor que ficasse lá, porque teria mais meios para sobreviver. Fiquei apavorado no início, disse ele pela análise ao telefone. Mas agora que me sinto melhor com as atividades que desenvolvo aqui. O que faço? Perguntei. Além de trabalhar com meu pai, estou estudando música à noite e tenho também a escola. É sinal de que você se sente bem agora por causa da atividade que desenvolve. Então, a gente vai falar pouco aqui. A pessoa, para sentir-se bem, tem que estar fazendo o bem. Pronto. Tem que fazer o próprio bem, o bem para o outro. O próprio bem é fazer o bem para o outro. Ação, Antônio. Ação no bem. Ação no bem. Então, Antônio, vamos refletir sobre isso aqui. Olha o que o Dr. Roberto quer que deixa para nós aqui, para a gente poder pensar durante esse final de semana. Na vida inteira. Pelo menos hoje, depois continua, porque a preguiça vai bater. Então vamos lá. A energia cria não só o princípio substancial, como também um material do que existe. Em linguagem comum, a forma é a matéria. Ou seja, a substância constitui a essência do ser, que é formada pelo ato puro. Em poucas palavras, o ser é a ação. O ser é a ação. Então, eu sou o que eu faço. Eu não sou o que eu penso, o que eu sinto, eu sou o que eu faço. E Deus é a ação de amor, a substância, justiça, verdade e beleza. E Deus é o ato que criou todas as coisas, tudo vem dele. E ele não foi criado por nada, porque não existe nada antes de Deus. Ele é o sempre. Ele sempre é o que há. Então, tudo que ele faz com esse ato puro e coloca esse ato. Por que eu posso brecar para poder me gabar? Não, mas eu distorci, eu fiz como eu quero. Quer dizer, a gente estraga o telhado daquela alegoria da casa e fala, mas essa é minha obra, olha o estrago que eu fiz. E tem orgulho de estragar, deteriorar. Então não é uma coisa do opositor, do cão. Bom, vamos lá. Vamos agradecer a presença dos amigos, porque o nosso tempo já está esgotando, sim, né? E dizer o seguinte, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente vai abrir para vocês comentários rapidinho, né? E já deixar claro para vocês o seguinte, que na semana que vem, qual que vai ser o tema, Antônio? Vai ser sobre a gula. É um dos 7 pecados capitais. 7 pecados capitais. Hoje nós falamos da preguiça, coisa que ninguém tem aqui, isso, né? Não, se tem é muito pouco, né, Ana? Eu imagina. Né, André? Sei pouco, né, Antônio? Preguiça? Eu sou... pouquinho às vezes. Sempre alguém lá fora. Um pouquinho às vezes de gula também. Outros tem. Isso. Então na semana que vem a gente vai tratar sobre a gula. Agora a gente vai encerrar aqui nossa apresentação e abrir para vocês fazerem alguns comentários e depois finalizar. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima semana com o próximo programa, então.